Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado por aceitar o convite, participar aqui com a gente no De Placa. E eu queria saber se as comemorações elas já pararam, deram uma trégua, já tá legal, deu para descansar um pouquinho. E esse título, qual que é o peso, a importância, tendo em vista que o torcedor comemorou demais o Belmonte e estava esperando por esse título inédito. É um resgate do São Paulo na ponta do cenário do futebol brasileiro? Obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Bom dia a vocês aí da TNT, um prazer falar com vocês. Descansar ainda não deu, na verdade, a gente está ainda na correria, né? O título traz para a gente muita alegria, dificuldade de dormir, dificuldade que já era anterior da conquista, enfim, mas daqui a pouco a gente descansa, isso é o de menos, né? O título era fundamental para a gente, o São Paulo tinha que voltar ao cenário nacional de conquistas. A gente trabalhou muito nesse sentido. O São Paulo precisava voltar a ser protagonista. A gente já vinha no ano passado com protagonismo, chegando a 2 finais. Como eu disse para muita gente, o São Paulo entre 2013 e 2020 havia disputado uma única final de Campeonato Paulista e perdido. E nós aqui, em 2 anos e 8 meses de gestão, fazemos a nossa 4ª final, com 2 conquistas, 2 vice-campeonatos. Então, o São Paulo voltou ao seu lugar, que é um lugar... O São Paulo não pode entrar em campeonato que não seja para disputar título. Essa é a nossa ideia aqui e voltamos para essa condição, felizmente. Tô aqui também com o Bruno Formiga, Giovana Kiel e também o Léo Ferreira. Bruno Formiga, manda sua pergunta. Tudo bem? Ô, Belmonte, obrigado aí pela atenção. Pegando esse gancho do voltar a disputar e do se reconectar com a própria história, além do campo e bola ter melhorado, internamente o São Paulo parece ter olhado no espelho e parado de admitir determinadas posturas até estruturais, porque o São Paulo já foi um clube muito disruptivo, né, à frente do seu tempo, fazendo o programa de sócio, questão do refis e outros pontos que o colocaram muito à frente dos outros, e o São Paulo hoje ficou ou igual ou abaixo de alguns. E eu lembro do Rogério ter dado esse choque de gestão interno, e acho que talvez só o Rogério poderia fazer isso. O quanto do Rogério você acha que tem nesse título, assim? E eu tô tirando 0 mérito do Dorival, porque eu acho que no campo o time do Rogério não teria chegado à final, na minha visão, tá? Mas do ponto de vista anímico, eu acho que o Rogério foi muito importante para saculejar o tricolor. E aí eu queria que você se concorda ou não, e qual é o legado que foi deixado por ele, se é que tem legado. Vamos lá, Bruno. É claro que sempre tem legado, mas a gente precisa colocar as coisas no devido lugar, né? Desde que assumimos aqui, nós trocamos isso anteriormente até o Rogério, já com o Crespo, e passou pelo Rogério e agora pelo Dorival. De 9 departamentos que a gente tem no São Paulo, nós trocamos os cabeças em 7. Em 7 departamentos nós fizemos alterações dos comandantes. Então, o chefe da fisioterapia é outro, né? O chefe da nutrição é outro, o chefe do departamento de scout é outro, o chefe do departamento de desempenho é outro, o chefe do departamento médico é outro. Ou seja, nós ficamos basicamente hoje, o chefe do departamento de comunicação, que vocês conhecem, hoje é o Felipe Espínola, é outro. Ou seja, a gente fez diversas trocas aqui no comando dentro do CT da Barra Funda. Além disso, a gente fez obras estruturais de grande porte aqui, trazendo equipamentos novos para a fisioterapia. Hoje a nossa fisioterapia voltou a ser fisioterapia de ponta, né? E ficou muito marcado naquela época do Rogério a história da piscina, que o Rogério chegou, mas assim, a piscina, por exemplo, o Crespo na época não usava, era contra a utilização. Senão, para nós, reformar a piscina era o de menos. Então, na verdade, toda essa reforma passa por uma questão de gestão. Gestão que começou em 21, quando o Rogério ainda nem aqui estava. É claro que o Rogério tem legado aqui, como tem legado o Crespo. O que eu tenho dito sempre é que nós trouxemos treinadores que têm mais ou menos a mesma concepção de jogo, que é propor o jogo, é atacar o adversário, é estar em posse de bola. O Crespo pensava no futebol desse jeito, o Rogério, que é um grande treinador, também pensava desse jeito, bem como o Dorival. A gente trocou treinadores, mas não a concepção do que a gente pensa de futebol. E obviamente, um foi aproveitando, o Rogério aproveitou parte do trabalho do Crespo e, obviamente, o Dorival aproveitou parte do trabalho do Rogério. E o que o Dorival trouxe para cá foi, com o estilo dele,
uma leveza maior, o Dorival é assim, na gestão de gente, como ele faz a gestão de gente. Então, todo mundo tem importância, mas precisa deixar claro que toda a reforma, toda a volta do São Paulo, do ponto de vista estrutural e de pessoal aqui na Barra Funda, ela veio ocorrendo desde quando a gente assumiu. Giovana? Carlos, bom dia, é um prazer estar falando contigo. O Lucas foi uma contratação extremamente acertada, não só pela qualidade que ele tem, pela história que ele já tinha com o São Paulo, mas também pelo impacto que ele trouxe para o time, principalmente no jogo de volta diante do Corinthians na Copa do Brasil, na semifinal. Então a pergunta é muito simples. O Lucas tem contrato até o final do ano. Eu acredito que o São Paulino quer saber se existe a possibilidade, a esperança de vocês trabalharem e conseguirem que o Lucas estenda aí o seu contrato com o São Paulo. Oi, Giovana, prazer falar com você. Na verdade, são duas questões aí. Claro, nós vamos fazer o máximo esforço do ponto de vista da instituição para a permanência do Lucas. O Lucas é um jogador extraordinário, chegou aqui e rapidamente se integrou ao elenco. Então, nosso esforço será o máximo. Mas o combinado não é caro. O Lucas combinou com a gente de ficar até o final da temporada. Então, óbvio, nós vamos respeitar o que está combinado por parte do atleta. Mas eu sinto também por parte do atleta a possibilidade de continuar conosco, e nós vamos fazer. O que eu posso garantir ao torcedor do São Paulo, se o Lucas quiser ficar, nós vamos fazer todos os esforços possíveis para que o Lucas fique conosco. Mas também é importante dizer que o Lucas foi fundamental, mas também foram fundamentais os outros atletas, né? Lembrando que a gente eliminou o Palmeiras, o Lucas ainda não estava conosco. Claro que o Lucas agregou muito, mas eu faço questão de dizer que o time que começou a final contra o Flamengo, o Rafael nós trouxemos da reserva do Atlético Mineiro, o Rafinha trouxemos do Grêmio rebaixado, o Arboleda nós renovamos o contrato, o Beraldo fomos nós que subimos da base e deixamos ele um ano aqui sendo preparado, o Caio nós trouxemos da reserva do Fluminense, o Pablo nós subimos da base depois de não ter ido bem na final da Copa São Paulo, mas a gente já via o potencial, e lá quando o Alex chegou, Alex que nós levamos para a base, a intenção era dispensar o Pablo. O Alisson nós trouxemos do Grêmio rebaixado, o Elton Rato nós trouxemos do Atlético Goianiense rebaixado, né? O Nestor nós renovamos o contrato, o Lucas nós trouxemos e o Caleri nós trouxemos. Então dos 11 jogadores, 7 nós trouxemos nessa gestão, 2 nós renovamos o contrato e 2 nós subimos da base, né? Então assim, não é só o Lucas obviamente agregou, mas é muito mais do que isso. É um trabalho que a gente vem fazendo aqui, eu, o Nelson, o Rui Costa, o Muricy Ramalho, obviamente, o pessoal do Scout, os treinadores, o presidente Júlio, ou seja, tem muito trabalho além, claro, da chegada do Lucas. Léo Ferreira? Belmonte, obrigado primeiramente pela entrevista, parabéns também pelo título do São Paulo na Copa do Brasil. A Gi perguntou de um reforço importante, foi o Lucas, eu queria perguntar de outro reforço importante, foi o James Rodrigues. Se eu puder primeiro externalizar, como é que foi a ideia do São Paulo, da onde que surgiu a ideia do São Paulo de ousar e ir atrás do James Rodrigues, né, que é um cara muito conhecido, jogou em vários clubes do futebol europeu, jogou Copa do Mundo, etc. Tava um pouco embaixo na Europa, é verdade, mas o São Paulo acho que pensou grande ali, ousou e foi atrás. Se puder primeiro externalizar como é que foi essa ideia, como é que surgiu essa ideia, como é que foram as conversas, e se vocês imaginavam que aconteceria o que está acontecendo hoje mesmo com ele, dele ser um jogador mais do banco de reservas ali, de entrar uma vez ou outra, ou se vocês imaginavam que ele seria aquele jogador mesmo, titular absoluto, que seria o dono do meio campo do São Paulo? Bom, boa tarde para você também. A história é o seguinte, com relação ao Rames, a gente trabalhou cerca de 2 meses para trazê-lo para cá. Foi um trabalho difícil, porque é um jogador gigantesco no futebol mundial. Nenhum jogador chega aqui sem o aval do treinador, né? Então, quando a gente discute a contratação do Rames, discute a contratação do Lucas, que foram os 2 jogadores que chegaram agora para se juntar ao nosso elenco, nós conversamos com o Dorival, conversamos de como a gente achava que precisava de um camisa 10 com as características do Rames, precisava de um jogador como o Lucas, de muita força e vitalidade para chegar mais rapidamente à área adversária. Então, a gente discutiu e chegou à conclusão que seriam boas contratações. Aí vem o trabalho, como eu sempre falo, e gosto de enaltecer aqui, né? Eu, o Muricy, o Nelson, estamos junto com os scouts, e aí a gente entrega sempre na mão do Rui Costa, que é o nosso executivo, e aí o Rui parte para a negociação. Eu sempre digo que nós não nos metemos nas negociações. Quem faz toda a negociação de trazer
o jogador, é o Rui que vai trazendo para nós os números, nós vamos ajustando, vamos conversando, mas a parte negocial é feita por ele. O Rui ficou 2 meses trabalhando e felizmente conseguiu trazer o Rames, que é um grande jogador. Óbvio que ainda o Rames não está na sua melhor forma física, tem trabalhado muito aqui conosco, e eu tenho certeza que a hora que tiver em condição física adequada, será um jogador importantíssimo para o nosso elenco. Eu tenho dito para todo mundo que eu entro na temporada que vem com 5 reforços, né? São 5 grandes reforços, ao meu ver, né? Ou seja, de contratação nós temos o Eric, que vem lá do Ceará, que nós já temos pré-contrato assinado, e é um jogador muito rápido pelo lado direito. Nós temos a volta do Galopo, que é outro reforço importante para nós. A volta do Ferrarese, que também é um jogador fundamental. Vamos ter a volta do Igor Vinícius, que é um lateral que antes da contusão estava em grande forma. E temos o Rames ainda, ou seja, nós já vamos entrar na temporada que vem com 5 bons reforços para o time. Isso não quer dizer que a gente não vá procurar outros jogadores, mas a gente trouxe o Rames, óbvio, para ser titular, para ser um camisa 10, para que tenha toda essa condição. Mas, obviamente, isso primeiro quem define não é a gente, sempre é o treinador, e me parece que o nosso treinador vai bem nas definições, acaba de levantar um título, a gente deixa isso sempre na mão dele. Carlos, agora eu queria saber um pouquinho em relação a qual o movimento de mercado vocês pretendem fazer para a próxima temporada, porque obviamente começam a surgir alguns nomes interessantes, né? E aí eu queria que você falasse de 2 nomes específicos, tendo em vista que vocês o enfrentaram. Caso do Bruno Henrique, que está sendo especulado também em alguns clubes de São Paulo, o caso do vizinho de muro de vocês, o Palmeiras, mas eu queria que você falasse sobre o Bruno Henrique, sobre Everton Ribeiro também, se existe de repente alguma possibilidade, e como que o São Paulo vai agir. Alguns clubes têm adotado políticas já bem definidas em relação à contratação. Falei do caso do Palmeiras, o vizinho de muro, que falou, vamos ser cauteloso nesse momento. O Flamengo já tem uma postura muito diferente e já vai um pouco mais agressivo no mercado. Qual que é a estratégia do São Paulo e se puder, sobre Bruno Henrique também e Everton Ribeiro? Obrigado. Não, obrigado, eu. A verdade é o seguinte, nossa estratégia se mantém a mesma, né? Do ponto de vista de estratégia, a gente segue o nosso caminho. Qual é o nosso caminho? Buscando oportunidades, jogadores que querem chegar aqui com muito desejo de conquista. Foi assim que a gente trouxe o Wellington Rato, o Alisson, o Rafinha, jogadores que chegam com vontade de conquistar no São Paulo. E isso, para nós, foi fundamental, mudar o perfil do elenco. Então, nossa estratégia continuará sempre essa, né? Então, o perfil do jogador inicialmente é esse. E aí, obviamente, você fala de 2 jogadores que são extra-série, né? Que é o caso do Bruno Henrique e também do Everton Ribeiro. Óbvio, nós também olhamos para esses atletas como olhamos para o Lucas e para o Rames Rodrigues. Então, a gente vai, obviamente, conversando com o Dorival, com o Muricy, que é o coordenador técnico, o Dorival, que é o treinador, vendo o que nós precisamos mais, qual a possibilidade que a gente tem de trazer um ou outro jogador. E para contratar jogadores desse tamanho, e é importante, eu estou dizendo isso a vocês, eu não disse ainda a muita gente isso, nós só conseguimos trazer o Lucas e o Rames porque a torcida nos deu uma resposta extraordinária, né? A média de 50 mil pessoas no estádio durante toda essa temporada fez com que a gente aumentasse muito a arrecadação, superasse a expectativa orçamentária, e a partir desse recurso foi possível trazer o Lucas e o Rames. Então, o que a gente precisa da torcida daqui até o final do ano? A mesma coisa. Estava olhando agora aqui, nós já estamos batendo para o jogo do Curitiba aí, jogo no horário difícil, 7 da noite em São Paulo, mais de 30 mil torcedores que compraram ingresso. O público, de novo, vai ser superior a 40 mil. Tenho certeza que contra o Corinthians também. Então, se a torcida continuar ao longo do ano, ainda no Campeonato Brasileiro, nos apoiando para que a gente suba de posição, vocês sabem muito bem, cada posição que você sobe no Brasileiro significa cerca de 2 milhões a mais no cofre. Então a gente precisa subir no Brasileiro, precisa ter arrecadações. Com esse recurso eu consigo pensar, por exemplo, se o treinador assim desejar, se o coordenador técnico também assim acreditar, que eles possam nos ajudar, em jogadores do naipe, do nível e do preço, obviamente, de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Agora, que os 2 jogadores são jogadores extra-série e interessariam a qualquer time do Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso.
Você falou só para a gente pegar o gancho, Carlos, em relação à média de público, que obviamente é um ativo que tem o clube, que ajuda bastante também na parte financeira. E isso pode estar relacionado também com reforma no Morumbi, que a gente já escutou um papo lá atrás de possíveis reformas no estádio do Morumbi. Pode ter uma relação no sentido de o torcedor comparecendo, a renda continua legal e isso pode resultar também na reforma do Morumbi? Eu acho que não diretamente, você tem razão, mas não diretamente ligado. Tá? O que a gente percebe hoje é que o nosso estádio, se tivesse capacidade para 80 mil torcedores, a gente teria, em muitos e muitos jogos da temporada, 80 mil torcedores no Morumbi. Então a gente pensa, sim, claro, em algum momento ter um estádio maior, ampliando a capacidade. Mas isso passa por várias coisas. Primeiro passa por uma reforma que a prefeitura tem que fazer, né? O córrego Antonico passa bem embaixo do gramado do Morumbi. E para que a gente faça essa reforma, aumente a capacidade, eu teria que rebaixar o gramado do Morumbi. Então, primeiro, eu preciso de uma obra governamental de tirar o córrego debaixo do estádio. Isso tem avançado muito e a gente acredita que essa obra sairá. Depois disso, eu preciso de investidores que tenham desejo em utilizar o Morumbi. Qual o setor que a gente vê com mais possibilidade disso? O setor de shows, eventos, né? Quer dizer, se alguma dessas empresas internacionais que fazem eventos tiverem interesse em participar de uma reforma do Morumbi, em troca, por exemplo, de espaços para shows ao longo de temporadas, aí pode ser que a coisa saia. Por enquanto, isso, como disse o presidente Júlio, é um sonho. É um sonho que a gente tem, não tem nem projeto no papel. É um sonho que a gente tem, mas o que a gente tem feito aqui, e a gente diz isso todo dia, é realizar sonhos, né? O torcedor de São Paulo, a Copa do Brasil era um sonho que virou realidade. Quem sabe, mais à frente, um novo Morumbi deixe de ser sonho e seja realidade, porque a gente sabe que com 20 mil lugares a mais, a gente terá essa média de público numa temporada na casa de 71, 72 mil pessoas.